Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bianca Freire e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de introdução ao estudo do direito. Para os meus alunos, especialmente da UniCBE, hoje a gente vai continuar e finalizar a unidade 2. Então, fiquem atentos ao material de apoio. Quem não assistiu a aula, a primeira parte, da unidade 2, está disponível aqui no canal também, tá? A aula de hoje nada mais é do que um estudo aprofundado do que a gente viu de uma maneira superficial na aula passada. Então, hoje a gente vai trabalhar de uma maneira mais aprofundada o justnaturalismo, o positivismo jurídico, a teoria pura de Kelsen e a teoria tridimensional de Miguel Reale. Beleza? Então, vamos começar. O justnaturalismo é também conhecido como direito natural. E é aquele direito que deriva da natureza, de questões inerentes à vontade do homem. É um princípio, é um direito que não tem leis escritas, ele não é escrito e criado por uma sociedade específica, ele surge como algo, como se a gente surgisse, é como se quando a gente nascesse, esse princípio nascesse com a gente. Então, ele é um princípio também atemporal, porque ele trata de questões universais e que devem vigorar independente do momento histórico que a gente estiver vivendo e do contexto social em que a gente estiver vivendo. Então, o direito natural, ele trata de questões com base em princípios, em costumes, em questões inerentes à natureza humana. Beleza até aqui? Existem 3 correntes que falam da origem do direito natural. A primeira corrente, que é a corrente helenista, ela vai defender que o direito natural, ele deriva de uma situação cósmica, de algo sobrenatural. É como se o direito natural servisse para regular e manter o equilíbrio do planeta. Por isso que ele é atemporal e não depende de um espaço específico ou outro para vigorar, porque ele é universal. Essa teoria, como ela fala em uma situação sobrenatural, em algo cósmico, ela era também utilizada no período medieval, onde os teóricos da época diziam que o direito natural ele era derivado do poder divino de Deus, era uma vontade de Deus. A segunda origem que a gente tem é a origem racional, é a teoria racional. Para esses teóricos, o direito natural nada mais é do que fruto da razão humana. É como se a razão humana, criasse esses direitos e que com base no direito natural seria possível regular as situações de convivência, porque as pessoas iriam ser puramente racionais e não agiriam por seus instintos. Tudo bem? Teoria que a corrente e a teoria que é adotada hoje em dia é a teoria de que o direito natural nada mais é do que uma decorrência da natureza humana, das vontades humanas, e que para isso não é necessário que haja um código, que haja uma lei, uma norma específica. A natureza humana, guiada pelas suas vontades, pelos seus desejos, é que regularia as relações de convivência. Tudo bem até aqui? Acredito que sim, Então, a gente vai partir, para mais características do direito natural. O direito natural, ele tem como base princípios, ele não tem como base normas. Princípios inerentes à natureza, baseado em anseios do homem. E aí, como exemplo desses princípios e desses direitos, o que seria um direito natural? Um exemplo, o direito à liberdade, porque o homem é um ser naturalmente livre. Outro exemplo, o direito de construir família, o direito de se reproduzir, seriam também exemplos de direito natural. É importante a gente deixar claro aqui que o direito natural, ou o justnaturalismo, ele tem uma ideia abstrata, tá? É como se fosse um ordenamento ideal. O que seria o ideal a gente ter? Qual seria a ordem jurídica ideal?
aquela que a gente não consegue alcançar, aquela que a gente não consegue pôr em prática. É o que a gente vai ver e é o que preceitua o direito natural. Tranquilo, gente? Acredito que sim, né? E aí, para tentar frear esse direito natural, porque uma vez que ele não tem nenhuma regra, nenhuma norma escrita, ele vai variar de acordo com quem estiver no poder, né? Porque a gente sabe que, principalmente na época medieval, no final da Idade Média para a Idade Moderna, onde tinham os reinos absolutistas, o rei, o soberano, ele se entendia ser um enviado de Deus, a personificação de Deus na Terra. Um exemplo do direito natural. E em razão disso, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele era a lei, né? O direito natural, ele permite que a pessoa, o enviado de Deus, ele regule as relações sociais com base no que ele acha interessante. Em razão disso, para tentar contrabalancear essa situação, surge o direito positivo, né? O positivismo jurídico. Ele surge no final da Idade Média, para o início da Idade Moderna, né? Lá para meados do século XVIII, na Europa, justamente para frear o poder dos reis absolutistas. E aí, o direito positivo vem com aquela ideia de se criarem normas, de se criarem regras escritas, códigos. É o que a gente vê hoje, né? Você ter um livro, você ter um local de consulta da lei, você ter um local de consulta do que pode ser feito, do que é permitido. O que não acontecia no direito natural. Uma vez que as ordens elas adivinham de princípios, né? E de anseios e de vontades do homem, e então não haviam regras a ser seguidas. O soberano encarnava aquele poder e distribuía as regras. Aqui não. Em razão dessa arbitragem, né, dos reis absolutistas, surgiu o positivismo com o objetivo de regular esse poder, que até então era desenfreado. Então, o positivismo vem com a ideia de codificar, de transformar em regras, em normas escritas, as regras de convívio da sociedade. E aí a gente tem a primeira Constituição francesa, de 1791, que foi um marco, né, do positivismo, e também a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, que começaram a criar um sistema jurídico organizado, com normas, com regras, com sanções, igual o que a gente está acostumado a ver hoje. E essas regras, né, porque a Constituição ela é feita para o povo e pelo povo, ela surge como um instrumento de libertação dos cidadãos, né, que deixam de ficar nas mãos daquele soberano que tinha o poder vindo de Deus e fazia o que queria. Então, os cidadãos passaram a ter os seus direitos resguardados por meio da Constituição, por meio do positivismo, e essa Constituição servia também para limitar os poderes dos reis. Tudo bem até aqui? Então, ao contrário do direito natural, do justnaturalismo, no positivismo, a lei ela tem destaque total, tá? A lei ela vai ser a parte mais importante e é com base nas normas e nas regras em que as relações de convivência de uma sociedade elas vão passar a ser reguladas. O positivismo ele tem 3 pilares principais. O primeiro pilar do positivismo é a norma, né? A lei passa a ganhar uma relevância maior e passa a ser respeitada. A lei passa a ter uma força que até então não tinha. As normas de conduta elas vão passar a ser vinculadas a uma determinada lei. Então, o primeiro pilar do positivismo é a norma jurídica. O segundo pilar
do positivismo é a abstratividade da norma, que até então não existia. Por quê? Porque existia uma lei, um julgamento para um caso concreto. Não existia uma lei que prevesse uma situação abstrata. Até então, as normas, as leis eram criadas para resolver um caso concreto. Não existiam dispositivos legais que tratassem de situações abstratas, que regulassem situações que ainda não tivessem acontecido, mas que porventura viessem a acontecer. O terceiro pilar do positivismo é a forma de aplicação das leis. Antigamente, a aplicação das leis, elas eram decorrentes de uma situação posterior. Agora não. A gente já tem a lei e as pessoas têm que se adequar à lei. Antigamente era o contrário. Existia uma conduta e dessa conduta era criada algum dispositivo ou alguma lei ou algum princípio para regular aquela conduta. Agora não. Primeiro a gente tem a lei e as condutas é que devem se adequar a essas leis. E a principal característica, do direito positivo é que ele se liberta desses parâmetros imutáveis e atemporais, duradouros de séculos que a gente via no direito natural. A Constituição, as leis e as normas, elas vão se adequar à sociedade em que ela vigora e ao tempo. Ela não é mais atemporal, a gente não tem mais umas legislações que permaneçam aí vigorando por séculos como era antigamente. Então, o direito positivo, ele vai ser contemporâneo ao momento histórico e social em que ele esteja vigorando. Tudo bem? Passadas essas diferenças entre direito positivo e justnaturalismo, a gente vai falar da teoria pura de Kelsen. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou muito sobre direito e moral, sobre as diferenças entre o direito e a moral, entre os pontos incomuns entre o direito e a moral. A gente estudou a teoria dos círculos, A gente falou que existem teóricos que vão desenvolver as teorias dos círculos, onde há o círculo do direito, o círculo da moral. Para uns, o direito está dentro da moral. Para outros, o direito e a moral têm pontos em comum. E para outros, o direito é uma coisa e a moral é outra, sem qualquer relação. E é nesse meio, nesse sentido, do direito ser uma ciência sem qualquer interferência de outra, ou não só de outra ciência, mas de outra situação, que a gente vai estudar a teoria pura de Kelsen. A teoria pura de Kelsen, ela foi criada por Hans Kelsen, E ele coroa o positivismo como se fosse o direito e a norma se bastassem em si, Para Kelsen, o direito ele é uma ciência independente de qualquer outra ciência ou de moral. O direito caminha sozinho. O direito não precisa de outras ciências ou da moral para se estabelecer. Para Kelsen, as fontes do direito devem ser buscadas apenas no próprio direito. Então, a gente só pode estudar o direito, a gente só pode analisar o direito com base no próprio direito. O Kelsen ele vai excluir outras fontes que não sejam fontes jurídicas. Ele chama de fontes extrajurídicas. Para Kelsen, o estudo do direito ele deve ser desprovido de valores, principalmente de valores morais. A gente vai estudar, segundo Kelsen, o direito positivo apenas. E esse direito, ele deve ser cumprido, mesmo ele sendo moral ou imoral. Se ele é um direito, se ele é positivado, se existe uma norma ou uma regra que codificou esse direito, ele vai ser cumprido sem qualquer ligação com a moral. E pro Kelsen, o fundamento da validade de todo o sistema jurídico se baseia na norma. Apenas a norma. É importante a gente destacar aqui que quando ele fala norma, ele fala norma mesmo. Ele não está falando Constituição, tá? Não estou falando ainda daquela pirâmide.
em que a Constituição está no topo. Eu estou falando da norma de uma maneira geral, tá? Que existe uma norma formal, aquilo que está escrito, aquilo que está previsto. Para o Kelsen, aquilo basta. Se existe essa previsão, não importa se é moral, se é imoral, a gente não deve analisar a situação com base em fatores externos, contexto social, contexto histórico, nada disso. Para o Kelsen, o direito se basta e a gente precisa analisar apenas o direito para chegar às nossas conclusões. Tudo bem até aqui? E aí a gente volta, né? Já que a gente está falando de fatores externos, o Miguel Reale já pensa um pouco diferente do Kelsen. Porque enquanto o Kelsen analisa o direito como uma teoria pura, que basta em si, o Miguel Reale já não. Ele acha que a teoria do direito ela é tridimensional, como a gente já conversou na aula passada. Para o Miguel Reale, o direito ele é constituído por fato, valor e norma, né? O aspecto normativo é o ordenamento do direito. O aspecto fático é o contexto social e o histórico. E o aspecto axiológico, que é o aspecto do valor, ele vai ser baseado nas referências que aquela sociedade tem de valores. Um exemplo de justiça, um exemplo de honestidade, um exemplo de liberdade, né? Então, fato, valor e norma para Miguel Reale caminham junto no estudo do direito. Norma é o ordenamento jurídico. Valor são os valores que aquela sociedade preza. E fato é a base, é o contexto histórico e social em que aquele direito vai ser aplicado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu falei no início, ela é um estudo um pouco mais aprofundado do que a gente já começou a conversar na aula passada. E então hoje a gente pôde falar com mais calma desses assuntos. Qualquer dúvida é só me deixar uma mensagem aqui. Para os meus alunos, qualquer dúvida é só me mandar um e-mail ou deixar uma mensagem lá no nosso aplicativo. Um beijo a todos e até a próxima aula.